Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário que estiver assistindo. Finalmente trago para vocês o tão aguardado vídeo que eu farei um resumão e contarei as informações mais importantes e tudo que você precisa saber antes de assistir a segunda parte da segunda temporada, que será lançada agora na quarta-feira, dia 6 de janeiro. Este vídeo não terá spoilers e eu contarei apenas sobre a Light Novel. Posso fazer até algumas citações da Web Novel, mas o foco será até a Light Novel, página 141, volume 13. Peço desculpas para vocês, era para ter lançado antes, só que eu enrolei. Inclusive estou gravando agora em meio-dia e meio, então caso tiver algum barulho, um eco, eu estou fazendo o máximo para isolar o som. Só que então eu enrolei por causa que eu estava no Discord, criado recentemente, agora está em fase de teste, da Igreja do Pai de Subaru. Um salve para a igreja, muita resenha no Discord, tanto no grupo quanto na página. É um prazer estar sempre conversando com vocês, essa interação. Também um salve para a página, para perder tempo falar de animes, e também para o grupo deles. Eu sempre estou conversando, um grande salve para vocês. E também, é claro, mando um salve para ReZero Brasil. Eu sou muito grato por vocês, por todo o apoio que vocês me deram desde o começo do canal e também por fazer parte e poder contribuir ainda mais para a comunidade ReZero. Tamo junto. E também para outra ReZero Brasil que sempre está deixando publicar. Tamo junto. Tô deixando o link das páginas e dos grupos aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado no topo. Lá, inclusive eu e outras pessoas compartilham muitas informações de ReZero, notícias. Então, caso você queira se manter atualizado, saber curiosidades que eu não consigo abordar tudo no canal, lá são grupos excelentes que você pode compartilhar, ver notícias e interagir. E também deixo o link da Web Novel Atarashi, que é uma Web Novel que, caso você goste de ReZero, você também pode gostar dela. Eu tô gostando bastante e logo vai ter capítulo novo. Você provavelmente deve estar assistindo esse vídeo ou pelo canal no YouTube ou por um dos grupos a quais eu já publico o vídeo. Eu sempre deixo o link na descrição. Então, caso você queira assistir os outros vídeos do canal, eu também conto vídeos de diferenças entre a Light Novel e o anime. Sem spoiler, claro, é só as diferenças e é bem detalhado. Esse aqui vai ser mais um resumo. Esse vídeo eu considero essencial você ver caso você só assista o anime e tenha pesquisado pouco ou quase nada, porque muitas coisas foram cortadas e coisas importantes e que eu acho que eles não vão ser abordadas nessa segunda parte, infelizmente. Muita gente não está sabendo coisa que já deveria saber, está confundindo conceitos, informações, e isso pode atrapalhar até mesmo na experiência de ver o anime. Por isso resolvi fazer esse vídeo e sem mais delongas vamos então iniciar o vídeo. Vou contar partes gerais, o que vocês precisam saber, e os volumes mais avançados, como 10, 11, 12, 13, o 9 também, que é até onde a segunda temporada, a primeira parte, adaptou. Primeiramente, depois que você terminar de ver esse vídeo, vá assistir o filme de ReZero, Ryuketsu no Kizuna. Por quê? Porque já é uma introdução de um tema importante que vai ser abordado na segunda parte da segunda temporada. Esse filme eu acho que já tem 1 ou 2 anos já, um filme OVA. É muito bom, eu gosto e vale a pena vocês verem. Por quê? Porque a segunda parte vai ser 12 episódios, tem muito conteúdo, então talvez vai ter alguns cortes. Não é nem probabilidade, vai ter. Então esse filme já vai ser importante para vocês entenderem o conceito que vai ser abordado. E é um filme muito bom, inclusive. Inclusive, Ryuketsu no Kizuna é o nome japonês, mas também pode encontrar por Frozen Bond. Eu não sei por onde vocês assistem, mas com certeza o site que vocês assistem vai ter. Então é só pesquisar esse filme, vai ter no catálogo, ou você pesquisa na internet que vai ter para se assistir. Há também um outro OVA, longo, formato até de filme, chamado Memory Snow. Esse já não é essencial assistir antes da segunda parte, pode assistir depois. É um interlúdio entre o episódio 11 e 12 da primeira temporada, um período na mansão. Tem algumas informações relevantes até, eu gosto, é bem legal o OVA também, então vale a pena assistir. Mas dê prioridade ao Ryuketsu no Kizuna caso não tenha visto. Só avisando que muita coisa aqui eu vou falar resumido, tô falando tudo num vídeo só, mas vou falar muitas outras coisas detalhadamente em outros vídeos, beleza? ReZero foi lançado inicialmente em formato de web novel. O autor, Takei Nagatsuki, continuou lançando até que a editora fez a proposta e ele começou a lançar em formato de light novel, a versão impressa, em livro.
Depois veio o mangá e, consequentemente, veio o anime. O que eu me atenho a falar nesse vídeo é que a versão da Light Novel ela tem algumas alterações se comparada com a Web Novel. Houve algumas alterações no arco 4, que é nesse abordado na segunda temporada, houve algumas alterações substanciais, inclusive o próprio autor afirma isso. O anime, ele segue a Light Novel. A Web Novel não é tanto assim, é quase semelhante, mas há algumas alterações. Há formato de escritas, algumas alterações substanciais na história. Mas o que eu tenho que falar é, tomem cuidado. Se vocês não comprarem a Light Novel, ou ler a Light Novel mesmo, e for ler a versão da Web Novel, saiba que muitas coisas não vão estar no anime mesmo. É natural, muitas coisas não estão nem na Light Novel. Mas tem muito youtuber, muita gente que só lê a Web Novel. Eles mesmos falam, estamos analisando a Web Novel. Mas muita gente fala, mas isso não aconteceu no anime, isso foi cortado pelos diretores? Não. É que a Web Novel, muita coisa, como foi cortada na Light Novel, os diretores, roteiristas do anime, não vão colocar. Então é natural. E tem alguns outros que eu vi vídeos ou até comentários, poxa, que eles ocorreu um equívoco. Por quê? Falam que estavam analisando a Light Novel, mudanças, o que foi cortado. Só que, pelo jeito, não leu nem a Web Novel nem a Light Novel. Deve ter pegado um resumo, porque eu fui ver alguns vídeos ou até comentários que tinha muito equívoco de informação. O cara falou que estava na Light Novel, sendo que é uma coisa exclusiva da Web Novel. E é coisa notória ainda. Então tome cuidado com onde você vê vídeo, as fontes que você pesquisa, que tem muita gente cometendo equívocos, ou até mesmo soltando falsos spoilers ou informações. Outra coisa que eu já falo, a Web Novel também, mas a Light Novel, como cortou algumas coisas, é até mais. Muitos conceitos, muitas informações estão jogadas, não são dadas diretamente, e elas têm muito foresharing, ou seja, são muitos conceitos, palavras, personagens que são citados e só vão ser explorados mais adiante. Se você ver meus vídeos de diferença, já sabe que o Garfield, por exemplo, já foi citado no volume 3. A Frederica já tinha sido citado no volume 2. O Santuário já tinha sido citado nesses volumes. Só que só foi ser explorado no volume 10 em diante. O volume 4, então, que foi cortado de informação... se você acompanha meus vídeos de diferença, sabe que eu tô na metade. Eu já gravei 4 vídeos de mais de 20 minutos e ainda tô na metade. É muita informação. Só que isso vai ser mais explorado a partir do arco 7 em diante. Eu até não vou comentar nesse vídeo sobre o volume 4, as informações, porque eu vou deixar nos vídeos de diferença mesmo, ou outros vídeos específicos, resumos mais curtos. Nesse eu só vou falar, mas já deixo aqui uma recomendação, se vocês quiserem ler um volume específico da novel para ver informações, o volume 4 é o melhor. Que o que foi cortado de informação dele é realmente muita coisa. O que eu quero dizer com tudo isso é que você não precisa se preocupar muito com conceitos que você não aprendeu agora. Alguns, é claro. Mas tem muito conceito que só vai saber daqui pra frente. Muita informação só vai saber daqui pra frente. E tem muita teoria. O que ReZero tem é teoria. E muita teoria, tome cuidado, se você lê em alguns posts, muita gente vai tomar como verdadeira. A comunidade ReZero tomou algumas teorias como concretas, como se fossem ditas pelo Tappei. Já concretizou dentro da comunidade. Mas só falta o Tappei confirmar. Mas é claro, não é certeza se você vai confirmar ou não algumas teorias. Sem contar que tem muita coisa que é interpretação. E vai ter divergência de interpretação. Por isso que tem muito debate na comunidade, alguns temas. ReZero não é uma obra difícil de entender. ReZero não é uma obra muito difícil de entender, mas ela é mais complexa do que parece. Seja no mundo, nos personagens, nos conceitos. E existe as teorias e existe o que é confirmado pelo autor. Mais tarde eu posso trazer sim um vídeo do que foi confirmado pelo autor, o que não foi, o que ainda é teoria. Mas eu vou me ater apenas a citar que algumas coisas são teorias. Então fiquem tranquilos com algumas informações que vocês viram. Nessa primeira parte da segunda temporada, o que podemos destacar de importante para eu poder contar para vocês? Temas: Santuário, Bruxas, Sátela, Subaru, Emília e Beatrice. O que eu falo do Roswell é que a desconfiança dele, a suspeita, já começa no volume 4. No volume 4, ele já tinha planos de adentrar para o Subaru no castelo. Ele entregou um terno com uma insígnia da família dele para ele poder adentrar. Ele já tinha planos obscuros. Desde então, a gente já sabe, isso eu estou contando que já foi contado na primeira parte. Então a suspeita sempre foi presente e sempre foi aumentando. Seja por ações suspeitas ou por omissões. Ele também não teve nenhuma contramedida com o culto da bruxa. Então isso
o Subaru já desconfiava bastante dele. Algo que eu já vou destacar é a Sátela. O que acontece com a Sátela? A Sátela, ela já aparece no volume 2. Como assim? No final do volume 2, quando o Subaru ele pula do penhasco, ele vai para o mundo das sombras e a Sátela, em formato de sombra, claro, aparece para ele e fala que ela ainda não poderia encontrar ele. Desde então, essas aparições da Sátela na novel é bem mais recorrente. Tem muitas interpretações na época e que foram concretizadas dos volumes adiantados, mas as aparições da Sátela sempre foi mais recorrente, inclusive até na punição, que tinha punição que era estranho, parecia que era mais brando, que só trazia amor, e tinha punição que era bem mais severa, e era uma coisa estranha. Teve uma que eu comentei até no volume 3, parte 2, no meu vídeo de diferenças, em que uma mão fazia carinho nele e a outra apertava o coração. Então, uma coisa que interessante destacar, que eu vou lá no final do vídeo já vou falar o porquê. Mas tem aparições completas mesmo, com todo o corpo, em que a Sátela mesmo conversava com ele. Pela primeira vez que a Sátela disse "eu te amo" pro Subaru, foi logo no volume 6, que foi um pouco antes da Ren fazer aquela declaração para ele, aquela cena bonita do episódio 18. Então, a Sátela sempre apareceu mais. A Sátela às vezes aparecia, dava só carinho pra ele, às vezes aparecia, entregava dor, conversava com ele, mas ele não respondia. Só foi responder, acho que depois, no volume 9, mas repetia "eu te amo" várias vezes. E uma coisa estranha, que o Subaru não tinha consciência disso, parecia que perdia a consciência, perdia mesmo. E ele ia pro mundo das sombras, e ele sentia um calor. Parecia que ele queria abraçar, beijar, ele sentia uma sensação boa por aquela sombra. O que é estranho, que a gente sabia que era a Sátela, a bruxa da inveja, só que ele sentia uma sensação boa. E é uma coisa que vai ser melhor explicada no volume 13 e vai ser mais explorada ainda nos volumes adiantes, o que seria spoiler, e que nem eu posso oferecer também, porque ainda é no arco 7 em diante. Já citei isso então, mas o que eu vou destacar mais é para o final do vídeo, em paralelo também com o Subaru. Por que com o Subaru? Isso vai fazer muita diferença na explicação do Chá das Bruxas. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando todas as emoções, sensações, o que aconteceu direito no Chá das Bruxas. Mas o que acontece? O Subaru, desde o começo, desde que ele começou a morrer, ele nunca se acostumou com a morte. Sempre teve medo de morrer. A punição de contar sobre o retorno da morte era uma sensação pior que a própria morte. Então, cada vez que ele usava esse poder, ele ficava louco, ele se quebrava mentalmente. Então, por isso que os momentos com a Emília, com a Ren, com a Equidona também, quanto que isso é abordado na novel, esses momentos, e depois com as bruxas, é tão importante. Porque o Subaru, ele quebra mentalmente. Morrer não é uma coisa cotidiana, só morre uma vez. Ele morria várias e várias e várias vezes. Foram 17 vezes até agora. Então imagina o quanto que a mente dele está quebrada. E com as falhas dele, ele queria ser punido mesmo. Várias vezes ele tem se sentido até masoquista. Você acaba percebendo que ele queria ser punido, muitas vezes pelos erros dele. Então já deixo destacado isso, que a mente do Subaru muitas vezes quebrou. Isso também é com a própria Emília também. Por que eu falo com a Emília? Com o volume 9 em diante, agora eu já adentro nas informações mais específicas do volume 9 em diante, a Emília é extremamente insegura. Então tudo que ela está passando agora no santuário é reflexo da personalidade dela, o preconceito que ela passou, o desgaste que ela passa e também na necessidade de apoiar em alguém. Ela nunca teve expectativa em alguém. Porém, quando o Subaru finalmente oferece uma expectativa, depois do Peck oferece uma coisa boa, ela agarra, porque ela estava sozinha o tempo inteiro e finalmente tem alguém. Por isso que tem esse meio que dependência. E como vai ser explorado melhor depois. O amor que o Subaru sentiu, quem conhece o passado, já vimos o passado do Subaru, sabe da história dele, sabe como ele se sentiu inútil, nunca tinha trabalhado na vida, feito apenas alguns poucos trabalhos braçais, não é bem citado, mas nunca trabalhou de fato mesmo. Ele sentia, ele passou para outro mundo, ele recomeçou. E a Emília salvou não apenas a vida dele naquele primeiro loop, mas salvou ele próprio. Salvou o próprio Subaru, por isso que ele se apaixonou. E é muito mais desenvolvido a Emília na light novel. Então caso você ainda não entenda por que ele é apaixonado, os meus vídeos de diferença eu detalho mais, mas há muitos motivos, não só para
Subaru se apaixonar pra Emilia, como também para ele se apaixonar pela Ren, que também é muito desenvolvida. Por isso que eu fico no meio termo entre as duas. Embora eu prefira a Emilia numa opinião pessoal minha que eu tenho desde sempre, mas a Ren merece o Subaru também, eu gosto muito dela também. Uma informação perdida no volume 7, por exemplo, a Ren, ela diz que não se importava de ser a segunda esposa do Subaru. Uma cena muito fofa, assim. A Ren também tem uma obsessão e também um complexo de inferioridade que é impressionante, mas é muito fofo. E é por isso que o Subaru, quando ele vai contar pra Emilia na Dracoagem, ele fala sobre a Ren, porque era sobre exatamente isso, sobre poligamia. Então, caso vocês não tenham entendido o porquê daquela cena, ele queria falar justamente isso, que a Ren pediu pra ele sobre ser a segunda esposa e ele tinha que confirmar com a Emilia caso ela deixasse. Só que aí acontece aquele fato com a Ren, né, que a gente já sabe, o bispo da gula. Eu iria explicar sobre o Wilhelm, mas não vai ser relevante agora, eu acho melhor deixar para um vídeo depois. Mas o porquê que ele continua apoiando o Subaru, além da parte de agradecimento pelo Subaru, a honra do Wilhelm, tem um interesse também. Mas isso eu vou deixar para depois. O que vale a pena destacar agora é sobre o sofrimento da Beatriz. O que acontece? A Beatriz sempre mostrou melancolia na light novel. Foi com os volumes, conforme os volumes foi avançando, ia ficando mais aparente. No volume 6, eu acho que cita pela primeira vez o nome mãe. Aí depois, no volume 9 em diante, ela vai falando: mãe, quanto tempo eu ainda vou ter que aturar isso? Então dá muito mais peso para a cena do volume 12 e 13. O porquê, como a Equidona menospreza sentimento. Não tem sentimento, não tem empatia. Por que o Subaru realmente decidiu recusar, além dele, a raiva que ele sentiu pela Beatriz? Ele viu o quanto que ela teve que sofrer apenas por uma curiosidade da Equidna, ou Equidona, como falam os japoneses. E ele, sem contar com o Subaru, a relação do Subaru com a Beatriz é bem mais desenvolvida na light novel também, é mais, a gente comenta, é uma relação muito boa, ele tem muita afinidade com a Beatriz. Então ele vê alguém que ele gosta tanto, que é a Beatriz, sofrer por uma pessoa que a própria Beatriz considera, chama de mãe, e essa mãe tá nem aí, até achou maravilhoso esse conhecimento que ela adquiriu com o sofrimento dela, uma coisa bizarra e dá força nas cenas. Dando ênfase, claro, à afinidade da Beatriz com o Subaru. Já dou ênfase nisso. Inclusive é citado que muitos seres humanos tentaram tirar a Beatriz de lá, seja por interesse, porque ela é um espírito de alta classe, ou seja apenas para ajudar ela, que nem o Subaru. Só que não consegue, porque para sobrescrever um pacto, teria que colocar a Beatriz em primeiro lugar mesmo. Teria que ser uma emoção muito forte. E o Subaru não conseguiria, porque o primeiro e o segundo lugar dele já estavam ocupados. Então é uma situação para a gente ver logo na segunda parte. O que vai acontecer? Falando agora sobre a Equidona, ou Equidna, eu não sei como vocês chamam, eu gosto da personagem, é uma personagem muito boa. Claro, a personalidade então não é das melhores, mas eu gosto de uma personagem muito boa. Mas então, para quem não sabe o que aconteceria caso ele fizesse o contrato, há uma rota alternativa, a rota da ganância, Casenaro. O Barusulli costuma fazer esses vídeos, vocês devem conhecer ele, nem preciso citar, vocês com certeza conhecem. E mesmo que vocês não tivessem visto essa rota, que já deve estar, é muito comentada agora nas comunidades de Zero, fica nítido a intenção dela. Cara, a Equidna, desde o primeiro encontro Subaru, tentava alienar ele de alguma maneira, tentava tomar para si, porque ela está muito interessada no poder dele. O discurso dela na light novel, meu amigo, ela soltava umas frases sem querer que já mostravam o caminho dele, o sofrimento. Ela estava disposta a oferecer o corpo, não porque ela queria oferecer o corpo justamente, mas justamente porque ela precisava dar conforto, porque ele ia morrer. Ela mesma uma hora solta que, como uma pesquisadora, ela não teria oportunidade, além do Retorno da Morte, de fazer nas mesmas condições de tempo, clima, todas as condicionantes, sem esse retorno. Com o Retorno da Morte pode voltar e ter as mesmas condições, que é algo que é impossível sem isso. Então é algo que ela queria muito. Só que em compensação o Subaru ia ter que morrer, ia ter que perder a alma e a humanidade dele para isso. E a Equidona é ardilosa. Se você vê tudo que ela fez para tomar o Subaru para si, quanto que ela seduziu, e deu certo. Porque o Subaru, não digo que ele apaixonou, mas ele simplesmente estava depositando uma confiança na Equidona
muito grande. Tanto que quando apareceu a Minerva, ele não queria acreditar. Apareceu a Carmila, ele fazia força para não acreditar nelas. Ele queria acreditar na Equidona, porque realmente ela ajudou muito ele, apesar das poucas as intenções ruins dela, ela ajudou ele, levantou ele. Ele finalmente contou sobre o retorno da morte. Ele finalmente teve um apoio de alguém. Ele fala, às vezes ele pensa, uma bruxa salvou meu coração. Ele mencionava isso da Equidona. Então ele realmente estava contando com ela e acreditando nela. E ele só desconfiou quando todas as bruxas apareceram e ela teve que revelar todas as intenções. Então realmente a Equidona foi ardilosa. Algo que eu já destaco também, o Subaru, quando ele foi beijado pela Emília, naquela cena macabra dela e Yandere, que ela estava toda esfarelada, ele estava vivo. O anime dá a impressão de que ele estava morto, mas não, ele estava vivo. Ele lembra desse beijo e curiosamente ele não se arrepende. Só que ele acha macabro, certamente. Ele estava muito destruído pelos coelhos. A cena na light novel é mais pesada, os ossos apareciam, é mais censurado. Mas a cena é muito boa no anime. Só que em compensação, na narração escrita dá uma agonia. Só que sim, ele estava vivo. Isso aqui é uma interpretação, mas só que basicamente já não tem como. Eu conversei com alguns amigos meus, é como interpreta e é praticamente já definido. Subaru e a Sátala têm um contrato. Por que isso é mostrado na light novel? Aí você pode tomar essa posição ou não. Mas a Equidona, quando ela está conversando com o Subaru, na primeira vez, ela fala que ele não vai lembrar de nada. Não fala especialmente que vai lembrar de nada. Ele não lembra, mexe nas memórias deles, mas ele não poderia falar sobre o encontro com a festa do chá. E ela menciona que ele já estava preso num contrato com uma cláusula parecida. Que contrato seria isso com uma cláusula parecida? Ele não pode contar alguma coisa? A gente já sabe. Depois, o Rosval, só lembrando que a Equidona chama a Sátala de aquilo, ela mostra um extremo de menosprezo, ódio pela Sátala, chama ela daquilo, aquilo. Mas, continuando, o Rosval, no primeiro loop em que ele fala do retorno da morte com o Subaru, ele percebe que o Subaru está hesitante em falar. Aí o Rosval percebe e comenta, então esse é o pacto que você fez com aquilo, também chamando de aquilo. Então esse é o pacto, então isso explica algumas suas atitudes duvidosas que o Subaru estava tendo. Então a gente pode concluir que tem um contrato. Como foi feito esse contrato? Não sabemos. Como o Subaru e a Sátala se conhecem? Não sabemos. Quem é o Subaru? Há teorias, mas não sabemos. Tudo isso será explorado futuramente. Uma coisa que eu já vou adiantar também, no Chá das Bruxas, a Daphne revela que o Subaru é um candidato a sábio. O que é um sábio? Não sabemos. Lembrando que eu só estou falando coisas da light novel, até onde adaptou, mas é mais explorado futuramente, ainda tem mais o que ser explorado no arco 7, mas a única coisa que a gente sabe até então, no volume que foi adaptado para o anime, é que o único sábio que a gente conhece é o Flugel, que é aquele cara que plantou a árvore há 400 anos atrás. Ninguém sabe quase nada sobre ele, mas chamam de sábio. Essa é a informação mais importante, que eu acho que não será abordada na segunda parte. A Sátala tem dupla personalidade. Vocês não acharam estranho no anime que as bruxas estavam de boa com a Sátala? Então, isso é explicado na light novel. Na light novel elas não ficaram tão de boa assim, na web novel muito menos. Só que elas ficam apreensivas, que não sabem quem que é, se é a Sátala ou se é a Inveja. A Sátala é a personalidade boa, que as bruxas gostam, e a Inveja é a personalidade ruim, que as bruxas não gostam. Entretanto, claro, a Equidona não gosta de nenhuma das duas, porque ela não vê sentido em separar. Então ela sente ódio por ambas, só que ela disse que não iria atacar, porque caso ela matasse a Sátala, ela viraria as costas para Sekhmet e Tifon, que com certeza mataria ela. Só uma curiosidade. A Equidona, mesmo se estivesse sozinha, não conseguiria derrotar a Sátala. A Sátala é a mais forte de todas. E nem mesmo a Sekhmet, que sola todas as outras, ela diz que na web novel que conseguiria derrotar a Sátala. Então é só raiva mesmo da Equidona. Um momento irracional que a gente possa ver. Que é uma coisa curiosa, a Equidona ser irracional nisso. Mas ela tem muito ódio mesmo pela Sátala. Outra coisa curiosa é que as bruxas, se ela matar a Equidona, elas morreriam também, porque quem coletou as almas dela depois que morreram foi a Equidona. Então é curioso, mas só que elas são chamadas de bruxas exatamente por isso, porque elas têm uma filosofia de vida autodestrutiva, que elas morrem por um propósito e em vez de viver
à custa de outro, em vez de viver sobre a vontade de outra pessoa. Tô deixando aí uma foto, embora não esteja na melhor condição, mas dá pra ler certinho o porquê que a Satella ama o Subaru. É só essa frase mesmo, gente, a gente não sabe mais nada, mas ela fala o porquê. Aí é só pausar e ler. Aí tem todas aquelas cenas no anime, o anime é bem feito assim, embora ele corte. Aí claro, o Subaru ele fica louco por causa de tudo que ele passou. Imagina ele ser traído pela Ikidona, aparecer a bruxa que ele achava que até então era má. É má em algum sentido, mas que fez muito mal pra ele morreu, ele perdeu a Ren, ele se culpava e ainda é jogado no teste, indesejado, que ele não queria fazer aquele teste. Então é normal aquele surto dele. Mas aí no fim ele acaba aceitando, as bruxas ajudam ele. Lembrando, as bruxas são boas? Não, não são boas. Alguns amigos falam que a Minerva é boa, é a única que é boa, totalmente inocente. Eu não consigo considerar ela totalmente boa não, embora é a melhor de todas, na inocência, na bondade. Mas eu ainda não considero totalmente boa, principalmente pela peculiaridade do arbítrio dela. E principalmente que eu acho que ela tem noção disso e que ela só se importa com os danos físicos. Então ela é uma bruxa. É uma bruxa de qualquer jeito. Mas não é bem assim. As bruxas têm vontades delas, são bem egoístas no cerne da questão mesmo, mas ajudam o Subaru. Aí ele entende as bruxas, ele agradece, ele fala, vocês são monstros que eu nunca vou conseguir entender. É normal. A Daphne só tá ajudando ele para enfrentar o coelho. E justamente é o coelho que ela criou. Então é uma coisa que não faz sentido. Elas não têm senso comum. Aí ele começa a aceitar a inveja. A inveja não, a Satella. E conforme ele vai aceitando, o véu dela vai desaparecendo e vai ficando mais transparente. Tanto que no final ele consegue ver o rosto dela. Lembrando, aquele véu é mais pro Subaru. E é mais por causa dos sentimentos dele. Ele não queria ver ela, não queria aceitar. Ele não queria aceitar os sentimentos bons que a Satella tinha e que ele tinha pela Satella. Curioso, ele tem sentimentos bons, como eu já tinha mencionado, só que ele recusava esses sentimentos. Ele sempre sentiu, como eu falei mesmo, sentimentos bons, e quando ele viu a Satella, o que ele achou estranho é que ele não sentia ódio, ele queria odiar ela, só que ele não conseguia. Ele sentia alívio, então foi algo que ele cada vez mais foi ficando confuso, até que ele mordeu a língua e foi salvo pelas bruxas. Então ele começa a aceitar as bruxas e começa a aceitar a Satella, inclusive. Então é uma cena bem bonita, a aceitação dele, mesmo não compreendendo o bom senso das bruxas, que não existe esse senso comum nelas, mas é bem legal de se ver. Desde o começo, o Roswaal estava envolvido na vida do Subaru. Ele estava com o livro da sabedoria e, gente, desde a insígnia, aquele episódio, foi causado com ele. Ele que mandou a Felt, a Elsa lá, ele que era o contratante. Isso é algo que o Subaru presume, mas é algo que já fica claro. A respeito daquele episódio da May, fica tão claro também, mas muitos presumem também que foi ele. Mas eu acho que não, inclusive tem alguns que divergem. Mas o que fica claro é que o episódio da insígnia, o Roswaal já estava tramando. Nisso, o desespero do Subaru é grande agora. Ele acabou de ser reconfortado pelas bruxas, mas decaiu de novo. É o mais rápido de todos. Subiu, decaiu. Por quê? Porque ele não sabe mais o que fazer. E ele tá perdido, tem um ataque da mansão, ele perdeu a qualificação. A Ikidona foi... Nossa, que personalidade distorcida dela. Ela perdeu porque a Ikidona ficou brava, porque ou era escolher entre ela ou a Satella. Imagina quanto que a Ikidona ficou brava dele ter escolhido a Satella. Então, tirou a qualificação dele, ele não pode fazer mais o teste. E, curiosamente, o Roswaal vai usar isso. Por quê? Agora que ele sabe que não tem o teste, ele vai aprofundar mais a determinação, fortalecer a determinação do Subaru. E o que é complicado? Por quê? Ele pode reconquistar a Ikidona, mas como que ele vai reconquistar? Fazendo contrato, ou seja, vai jogar no lixo todo o esforço de todo mundo. É aí que surge a tensão, o que o Subaru vai fazer agora? Nisso o Subaru fica desesperado, só que na Light Novel ele não fica desesperado a ponto de correr daquele jeito, porque tem uma cena antes, que é uma conversa, ele encontra com a Emilia e conversa com ela. Só que o Subaru estava aprofundado em pensamentos, desesperado, o que ele ia fazer, não tinha noção. E a Emilia chega, eles começam a conversar. O pessoal fala que vai inserir essa conversa na outra parte. E outra gente fala que já teve essa conversa antes, não era necessário colocar. Eu discordo de tudo. Eu falo que era necessário colocar, mas eu também falo que eles não vão colocar na segunda parte.
Essa conversa com a Emília é diferente porque o Subaru estava pensando, ele começa a falar: Emília, você não precisa sofrer, não precisa fazer o teste, qual que é o problema de fugir? Se eu pudesse, eu faria tudo por você. A Emília fica feliz com isso. Ela realmente fica feliz, só que ela vê que o Subaru está sofrendo e ela também recusa a oferta dele. Por quê? Porque ela fala que se ele continuasse amando ela, vendo ela, torcendo por ela, ela poderia fazer. Não importa se era uma obrigação de passar no teste que jogaram para ela. Ela queria fazer isso. Ela não poderia fugir do passado. E torcendo por ela, ela conseguiria. Nisso, há o corte e finalmente o Subaru corre. E ele corre por quê? Porque ele acabou percebendo que ele estava bravo com o Roosevelt porque o Roosevelt menosprezava a Emília, apoiava por segundas intenções, achava que a Emília não conseguiria fazer nada. Só que quem mais subestimava a Emília era o próprio Subaru. E isso faz sentido, porque ele nunca queria colocar a Emília para lutar. Emília é forte pra caramba. Só que na luta contra a seita da bruxa, por egoísmo dele mesmo, ele mesmo falando, eximiu ela de lutar. Depois, no santuário, ele foi tomando todas as atitudes dela, que ela deveria ter. E ele percebeu que ele que estava subestimando ela. E que aquele evento do castelo, ele só tinha melhorado um pouco, mas continuava subestimando ela. A única coisa que ele tinha melhorado era esconder os verdadeiros sentimentos. Nisso, aparece quem? O Otto. E aí eu já não posso falar mais nada, que agora, quarta-feira, a gente vai ver o que vai acontecer. E posso falar, Otto, o verdadeiro iFood ReZero. Nisso eu vou encerrar o vídeo por aqui. Ficou longo, mas acredite, eu resumi muita coisa. Queria fazer um vídeo só mesmo, mas eu pretendo trazer outros vídeos, inclusive do que eu abordei nesse tema. O chá das bruxas eu pretendo trazer, conceitos de bruxa, arcebispos, autoridades, pretendo trazer, o que é bem abstrato em alguns momentos, mas eu pretendo trazer para vocês. Sentimentos do Subaru, o desenvolvimento dele, da Emília, tudo isso sem spoiler ainda. É tudo que está na Light Novel e depois algumas coisas da Web Novel eu pretendo trazer também. A partir de agora eu vou começar a aprofundar a Web Novel como eu aprofundei a Light Novel. Tipo, eu tinha lido antes, mas relendo eu consegui descobrir muito mais coisa. E eu pretendo trazer esses vídeos para vocês. Muito obrigado por terem assistido. Se possível, se inscreve no canal, ative o sininho. E até a próxima.